Eu quero deixar uma palavra ao seu coração, você que está aqui na igreja, quem acompanha conosco, dizer o seguinte: há 5 anos, exatamente no dia 15 de dezembro de 2019, no final de ano, que jamais imaginávamos viver dias e noites pandêmicas que impactariam as pessoas do mundo inteiro. Após participar de um almoço na casa da tia Laide e do tio Mané, sempre eles, deixamos a cidade de Paranavaí. Naquele período, a minha mãe morava na capital da Laranja, com a família da minha irmã Salete Sanitá. Havíamos pegado a minha mãe pela manhã, almoçamos juntas e entrando na BR-376, ao ver que rumávamos para Nova Esperança, onde ela ficaria uns dias em nossa casa, minha mãe se apavorou, como sempre, e disse que havia se esquecido de pegar a muleta e que tinha planejado pegá-la quando passássemos na volta do almoço na casa dela, antes de nos dirigirmos até a capital da seda, Nova Esperança. Eu respondi: mãe, não se preocupe com isso, a muleta está guardadinha, só não disse onde, né? Mas ela insistiu: eu não vi você a colocar no carro e você disse que não precisava levá-la porque eu não a usaria mesmo. Então, respondi para minha mãe: a senhora não vê, mas a coisa acontece. É como Deus, não vemos, mas Ele trabalha por nós. Aí, com base naquele diálogo, eu desenvolvi naquela tarde de domingo e preguei naquela noite, no sermão, uma palavra, um tema que eu volto a pregar na noite de hoje. Porque é uma realidade, continua sendo uma realidade nas nossas vidas, na minha, na sua. Você não vê, mas Deus trabalha em seu favor. E aí eu chamo para embasar esse sermão Isaías capítulo 64, versos de número 1 ao 4. Aliás, um texto que eu prego desde quando me entendo por cristão. Eu acho esse texto belíssimo, de uma profundidade, de uma verdade sem par, formidável. E aí diz assim, acompanhe comigo, Isaías capítulo 64, versos 1 ao 4. Como gostaríamos que tu rasgasses os céus e descesses, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Elas seriam como a água que ferve em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama e tremeriam de medo diante de ti. Quando fizestes coisas maravilhosas que nós nem esperávamos, tu desceste do céu e as montanhas tremeram diante de ti. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Pois bem, o ano de 2024 está acabando e, por certo, para nós foi um período de lutas, de intensos combates, a ponto de nos sentirmos, irmã Francisca, muitas vezes sós, solitários, sozinhos, às vezes até abandonados. Como na minha vida, certamente na sua, houve momentos que pareceu que os esforços para perfilar no caminho bom, do lado do bem, para fazer o que é certo, não passaram de perda de tempo. Como disse um colega dia desses,
As pessoas colocam Deus em tudo, minha companheira Ruth, que está de aniversário. Mas ele disse assim: eu não vejo Deus. E ele exemplificou. E começou a ficar difícil para nós, irmã Francisca. Ele disse assim: como dizer a uma mãe, por exemplo, que Deus existe, que Deus está presente diante de uma trágica perda de um filho? Como dizer isso para uma mãe? E aí eu comecei a pensar e ver que ele tem uma relativa razão, se avaliados os fatos do ponto de vista humano. Quantas vezes, diante dos problemas, havendo clamado, chorado, como nós acabamos de cantar nessa música, a gente constata, verifica que nada mudou. Você ora, grita, faz um monte de coisa, né? Vai na igreja, faz as penitências e não muda. E aí a gente culpa quem? Não é? Nós culpamos a Deus ao dizer que Ele desconhece a nossa dor, que Ele não existe, que Ele está longe. E se Ele existe é pior, porque aí Ele está perto, está vendo, mas Ele não interfere. Poderia ter interferido, não deixado que aquela tragédia, aquela dificuldade ocorresse. Beira o desespero, minha mãe que está aqui, constatar que as dificuldades, irmã Francisca, não terminarão com o final do ano de 2024. Se a gente virasse 2025, zerasse tudo e ficasse tudo certo, não é? Só bênção, vitória, né? Ai, meu Deus, seria uma bênção, vamos assim dizer. Mas novas dificuldades certamente se somarão com a chegada do ano de 2025. Apesar de você até dizer para mim agora: que isso, misericórdia, Deus me livre, vá de retro, não é? Aí às vezes tem aqueles que é supersticioso, né? Bate 3 vezes na madeira, misericórdia, não adianta. Você pode bater quantas vezes quiser, não é? A dificuldade vem. Mas eu reafirmo a você que, tendo em vista o que Jesus nos advertiu em João capítulo 6, versículo 33, não é? A dificuldade vem. No mundo vocês vão sofrer. É o que está escrito. Então o próprio Jesus, Pietro Natan, ele diz: no mundo vocês vão sofrer. Então, o Filho de Deus, irmã Francisca, poderia chegar aqui, num estalo, novo céu, nova terra, não tem mais sofrimento, não tem mais nada disso, não. Nesse mundo, vocês vão sofrer, não é? Então, não adianta, está lá escrito, está registrado. Quantas pessoas não aguentaram esse sofrimento, desistiram e até morreram pelo caminho. Todavia, nós precisamos nos preparar. Nos preparemos e enfrentemos as dificuldades. Pois ao se referir ao sofrimento, Jesus esclareceu, pastora Ruth, e nos advertiu para que, por estarmos unidos com Ele, cada uma de nós tenha, diante do sofrimento, a paz que encoraja para vencer como Ele venceu o mundo. Então, tem dificuldade, tem tragédia, mas tem vitória também no nome de Jesus. Se nós não tivermos a dificuldade, não passarmos pela luta, como teremos a vitória? Como venceremos? Observemos o exemplo do sol, que nunca deixou de brilhar. Um só segundo durante todo o ano de 2024. Ou deixou? Ele não deixou de brilhar, não é? É claro que houve dias que não ouvimos, nem sentimos o seu calor. Lembra desses dias que estava tudo nublado? Lembra quando fizeram queimada, se só via a penumbra, não é? A gente não via o sol. Lembra do período do frio, que a gente via só as nuvens, né? Aquele gelo.
lembra agora das noites, sai para procurar o sol. Você não o vê, porque está tudo escuro, é noite. Porém, irmã Sofia, mesmo não visível para nós, o sol continuou durante todos esses episódios e agora essa noite ele continua existindo e continua a brilhar. Está lá, brilhando. Eu não vejo ele, mas ele não morreu, ele não sumiu. Ele continua brilhando. A nuvem pode vir ficar debaixo, não é? Pode ficar embaixo dele, mas ele continua brilhando. Quando se passar, não é? Ali aquela nuvem, aí você vai olhar, ele está ali, ele continua lá, passou a noite, ele nascendo lá. Assim é Deus, o sol da justiça. Em dias sombrios e noites escuras, não o vemos. Até podemos imaginar que ele não existe, meu Deus, que dificuldade. No entanto, Deus trabalha em nosso favor. Ele existe ainda que eu e você não o vemos e até quando eu e você duvidamos da sua existência. Tamanha a dificuldade que enfrentamos, ele existe. Então, mesmo quando uma mãe ela perde o seu filho numa trágica consequência dessa vida que nós levamos, Deus continua a existir. Observemos o exemplo de Jó, que passou por um período ruim, em que certamente teve a sensação de que a sua dor nunca passaria, mas passou. Precisamos, irmão Natan, exercitar a fé, a esperança necessária entre o pedido feito na oração e a efetiva resposta de Deus. Nesses períodos de espera, no silêncio, Deus trabalha primeiro em nós, para depois trabalhar para nós. Porque eu preciso ter fé e esperança para entender. Então Deus tem que trabalhar em mim, para eu entender isso, que no silêncio Ele está trabalhando. E depois Ele trabalha para mim, para me dar a vitória, para conceder aquilo que eu preciso, que muitas das vezes não é o que eu desejo, o que eu penso, mas é o que eu preciso. Portanto, nessa penúltima celebração do ano de 2024, a palavra de Deus para nós, mais uma vez, é para que a gente tenha ânimo, porque não o vemos, mas Ele trabalha em nosso favor. Como gostaríamos que tu regasses os céus e descesses, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Elas seriam como a água que ferve em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama e tremeriam de medo diante de ti. Quando fizestes coisas maravilhosas que nós nem esperávamos, tu desceste do céu e as montanhas tremeram diante de ti. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Amém. Eu quero fazer uma oração, mas eu quero convidar a minha companheira, que está de aniversário, para vir fazer essa oração. E nessa oração nós apresentamos o Juvenal Sena, que está em Curitiba, interagindo conosco, aqui com a gente. Deus abençoe você, o Juvenal, poderosamente. Então nós vamos, nessa oração, pastora Ruth, apresentar aqui o Juvenal Sena, tá bom? Pastora Ruth, a paz do Senhor Jesus, como é que você está? Tudo bem? A paz do Senhor, estou bem, graças a Deus. Eu também cumprimento a vocês com a paz do Senhor Jesus. E a você que nos acompanha também, com a paz desse Deus maravilhoso,
que tem nos abençoado a cada dia, até aqui tem nos ajudado. Por isso nós sempre damos graças a Ele, erguemos as nossas mãos e o louvamos, porque Ele é bom em tempo todo, no tempo integral. Deus é bom para com as nossas vidas. Deus tem olhado por nós e para nós. Nós somos felizes porque temos este Deus que tudo pode ao nosso favor. Vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra maravilhosa. Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Jesus amado. Tu és aquele que tudo pode. Nós erguemos as nossas mãos e Te louvamos, Te agradecemos por este momento, Pai. Pedimos a Ti mais uma vez que Tu olhe por cada um que necessita de Ti, Senhor. Estenda suas mãos de bênção, as suas mãos de milagre sobre cada um nesta noite, Senhor amado. Nós confiamos em Ti e os colocamos em Tuas mãos e pedimos a Ti que venha agir segundo a necessidade, pois somente Tu sabes, Senhor, da vida de cada um, Tu sabes das nossas vidas, Tu conheces o nosso interior, Senhor amado. Nós confiamos grandemente em Ti, Senhor Jesus, e graças Te damos. Pedimos a Ti também que abençoa-nos no decorrer da semana, fique ao nosso lado, fique ao lado de quem tem nos acompanhado também. Tu conheces suas vidas e Tu pode abençoar cada um segundo a necessidade, Senhor. Tudo nós colocamos em Tuas mãos e agradecemos. Amém, Jesus.